Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEF. Nós vamos agora levar o nosso pensamento, fazer a nossa prece de abertura. Primeiro nos ligando com o nosso mentor espiritual, a quem chamamos de anjo de guarda, anjo protetor. Esses nossos amigos de todas as horas, que muito contribuiu para que estivéssemos esta noite aqui no CEF. Então vamos mentalizando esse nosso anjo de guarda, nos abraçando, e nós retribuímos esse abraço. E juntos vamos alçando voos mais altos. Até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus e a nossa mãe espiritual. Pedindo para Maria que seja conosco esta noite, precisamos do seu amor de mãe, do seu acalento, e também da presença dos seus servos, os legionários de Maria, para que estejam aqui conosco, abrandando os corações, levantando os caídos, apaziguando os ódios, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. E diante da Mãe de Jesus, nós mentalizamos o seu Filho, nosso Mestre, o modelo e guia da humanidade. Jesus que nos disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Mestre, essa noite estamos aqui, reunidos no teu nome. Envia os seus emissários para socorrer aqueles que pedem a libertação da aflição, que pedem um socorro, que pedem ajuda. E nós aqui estamos na mesma condição, de servidores e aprendizes. Diante da figura maravilhosa do Cristo, nós elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, proferindo mentalmente a prece que Jesus nos ensinou. A prece que nos torna todos irmãos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje é um dia bastante especial, tanto é que era para ser feriado, mas foi antecipado. Nossa sociedade comemora o Dia da Consciência Negra. E o nosso Mestre Jesus, ele sempre foi libertador dos preconceitos. Naquela época não eram os negros, mas sim várias categorias de povos, porque os judeus se achavam muito superior às demais populações que viviam em torno do seu território. Não é à toa que ele fala do bom samaritano, né? Os samaritanos eram desprezados na época do Cristo. E ele fala que o samaritano foi o que teve compaixão com aquele que estava caído no caminho, diferente do religioso, do sacerdote, né? E do próprio levita. Então é muito interessante o Mestre Jesus também, ele coloca a mulher também como condição de igualdade, né? Então certamente ele foi o primeiro libertador dos preconceitos e de qualquer discriminação das minorias. O Espiritismo, por sua vez, ele tem ainda hoje um certo perfil elitista por algumas pessoas é considerado. Né? Isso é explicado pela sua origem, porque quando os estudantes brasileiros que estavam na França eram geralmente filhos de grandes fazendeiros, proprietários de terra, e naquela época o conhecimento se localizava na França. Né? Então, para você ter um título acadêmico, você tinha que estudar na França. Né? Hoje é mais nos Estados Unidos, né? Então, naquela época, os grandes proprietários de terra mandavam seus filhos para Paris, né? E esses brasileiros tiveram contato com o Espiritismo e trouxeram, quando voltaram para cá, trouxeram a doutrina espírita, inclusive os originais, né? Em francês. Então, os primeiros estudos espíritas aqui foram feitos realmente por uma elite, né? E ficou muito tempo isso, né? Até vinha as primeiras versões dos livros do Kardec em português. Não obstante a isso, nós temos que lembrar um detalhe bastante curioso, né? Que a doutrina, nós somos a doutrina espírita, né? Mas a nossa doutrina não é a doutrina dos espíritas, é a doutrina dos espíritos, né? Então, independente da nossa vontade como espíritas, ou até mesmo da nossa morosidade, o plano espiritual ele age constantemente. E foi justamente no dia 15 de novembro, né? Essa semana, começou no domingo, dia 15, né? Em 1908, que houve uma reunião da Federação Espírita em Niterói, Rio de Janeiro, e lá se manifestou um médium, né? Ele trouxe
uma flor do jardim, colocou no centro da mesa, e falou: hoje está fundada a Umbanda, a primeira religião brasileira, né? Ele se identificou como, ele era um militar, né? O Zélio, mas ele deu mediunidade, deu passividade a uma entidade que se disse o caboclo das 7 flechas, dos 7 caminhos da Umbanda. Então, por que foi criado isso? A espiritualidade viu a necessidade de popularizar a doutrina dos espíritos, né? Uma vez que estava bastante elitizado, somente as pessoas com grande poder aquisitivo, né, tinham acesso. As pessoas do povo não. Então começaram a se manifestar os pretos velhos, os caboclos. Foi o primeiro que se manifestou, foi o caboclo, né? E é interessante porque até em algumas casas espíritas, há bem pouco tempo atrás, né, se houvesse alguma manifestação de um preto velho, né, o dirigente falava: não, espera, meu irmão, aqui não é lugar de você se manifestar, você tem que ir no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, né? Puro preconceito. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele já disse que ele utiliza a capa de preto velho, que é uma capa que exige humildade, que exige simpatia, né? E ele se manifesta em vários centros, terreiros, né, de Umbanda. Isso é muito curioso porque, até para nós, né, se algum médium se apresentar como intérprete de Bezerra de Menezes, a gente vai ficar um pouco até meio que combalido, meio constrangido, até devido à superioridade de Bezerra de Menezes. Mas se ele identificar com um preto velho, a gente vai até brincar com ele, né? E o próprio Bezerra já falou isso, né? Ele usa a capa, né? Ele faz essa metamorfose do seu espírito e se apresenta assim para os médiuns videntes como um preto velho. E não é qualquer espírito que tem essa capacidade. Tem que ter bastante humildade mesmo, bastante conhecimento de vida para se apresentar dessa forma. Então, no plano espiritual não existe esse preconceito que nós ainda da sociedade ainda trazemos, de dizer que uma raça é superior a outra, ou da determinada entidade até, o médico é superior ao preto velho, não. E também não existe essa denominação, né? Alguns perguntam: mas como? Lá no CEF manifestam-se espíritos da Umbanda, né? Eles não são espíritos da Umbanda, eles são de toda a espiritualidade, se manifestam na igreja evangélica, no terreiro, na casa espírita, né? E graças a Deus, essas entidades estão presentes aqui no CEF, inclusive hoje. Eles trabalham na parte da limpeza, na parte da cura. Nós temos os índios, né, que trazem as ervas curativas, trazem as essências da mata para fazer o processo de cura. Então a própria espiritualidade nos dá o exemplo, né? E até através da lei da reencarnação, se nós nutrimos algum tipo de preconceito, né, eventualmente nós podemos reencarnar justamente naquilo que nós tememos ou que nós julgamos inferior, entre aspas, né? Então uma lição que cabe a todos nós, da igualdade que Jesus já apresentou para nós, que os espíritos vêm apresentar constantemente, né? E nós concluímos uma lição que foi trazida, uma história que foi trazida do livro Lírios da Esperança, que mostra uma unidade hospitalar dedicada ao tratamento dos espíritas, né? Espíritas desencarnados no plano astral. E os presidentes centros espíritas eram tratados, pelo menos relato o livro, há 30 anos atrás, né? O primeiro atendimento era justamente pelos pretos velhos, né? Aqueles justamente que eles haviam desprezados nas suas reuniões quando estavam encarnados. Então já era o primeiro choque do orgulho, que quando eles chegavam no plano espiritual se achando com alta elevação espiritual, eles eram atendidos por um espírito muito mais superior a ele, que se apresentava como o preto velho ou a nega velha, né, que ia atender com aquele linguajar bem característico, bem popular, né, mas mostrando uma ascensão espiritual muito superior àquele de espírita que ele achava que teria. Então fica esse nosso exemplo para todos nós, né, como uma reflexão, que o plano espiritual mostra que todos somos iguais, que os títulos acadêmicos são importantes para o nosso conhecimento, mas eles não nos trazem evolução espiritual. Precisamos das duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. Então, nesse sentido, como nós não ficamos aqui somente na teoria, nós praticamos o que a gente estuda, né? Nós vamos doar o que é de melhor de nós através das vibrações de amor. Então, nesse momento, nós não estamos pedindo para Jesus, para Maria. Nós vamos doar o que é de melhor em nós, em benefício do nosso semelhante. E essa energia, inclusive, vai ser utilizada no momento do passe, do tratamento,
dos assistidos e do nosso próprio tratamento. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos entronizar novamente e vamos tirar de nós o melhor sentimento de esperança, de fé, de amor e doar em forma de vibrações de amor para que a espiritualidade amiga a direcione onde for necessário. Então vibremos pelo planeta Terra como um organismo vivo, por toda a sua flora e fauna. Vibremos também pela cura do planeta, para que alcancemos o mais rápido possível a vacina e que possamos abraçar novamente as pessoas que tanto amamos. Vibramos por todos os países, em especial o Brasil, imaginando o seu controle geográfico em linhas douradas e toda a sua população. Vibrando por todas as religiões que tornam o ser humano pessoas melhores, seus fiéis pessoas melhores. Vibramos pela população de rua que sofre todo tipo de privação. Vibramos pelos irmãos encarcerados, pelos irmãos que estão presos aos vícios, pelos lares em desarmonia, para que alcancem a concórdia. Vibremos também por aquela pessoa que não sai do nosso pensamento, que está passando por grande dificuldade, pelo momento da prova. Mandemos a nossa melhor vibração de amor, de paz e de fé. E pedimos licença para vibrar pelos nossos amigos e familiares. E humildemente por nós também, porque necessitamos também do amor do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga. Nós ainda deixamos vibrações em aberto para que a espiritualidade possa direcionar onde for necessário. E assim nós damos por encerrado a preleção de hoje, rendendo graças a Deus.